Assaltos, arrastões e tiroteios. Assim é a rotina na Avenida Brasil, a mais perigosa do país. Um corredor viário que corta 27 bairros do Rio de Janeiro e por onde passam, em média, 250 mil veículos por dia. Um trajeto com alto risco de morte e que deixa muita gente com medo. 58 quilômetros de insegurança e medo. Não tem hora para assalto, não tem hora para arrastão, não tem hora para tiroteio. Esta é a Avenida Brasil, a maior avenida do país e também a mais perigosa. No entorno dela estão pelo menos 27 comunidades, a maioria dominada pelos traficantes. O motorista Paulo Roberto passava pelo local quando tudo começou. O ônibus que ele dirigia estava lotado. Era a última viagem do dia quando ele ouviu um forte barulho. Eu vi o vidro quebrando. Para mim era estilhaço do vidro. Aí quando eu olhei para trás, um monte de gente já deitada no chão, que aí que eu fui ver que era tiroteio, que estava tendo um tiroteio na via, perto, próximo da via. Não era bem na via, era próximo, naquela comunidade do lado ali. Com a mão machucada, Paulo não conseguiu seguir em frente. Joguei o carro pro lado, pedi um outro motorista de uma outra empresa que estava viajando comigo para poder tirar o carro ali do meio do confronto. Ele pegou, pulou a roleta e tirou o carro, botou num local mais seguro. Quando chegou no hospital, é que ele descobriu que tinha levado um tiro. A radiografia mostra onde a bala foi parar. Quando bateu o raio-x, confirmou que era um projétil de uma 9mm. Que estava alojado dentro do seu dedo? Estava alojada dentro do dedo. Aí nisso eu tive que ser transferido para outro hospital para poder fazer a cirurgia, para poder tirar esse projétil do dedo. Em pouco mais de um ano, foram registrados 1.205 tiroteios ou disparos de armas de fogo na Avenida Brasil. O levantamento foi feito pelo portal Fogo Cruzado. Cecília Oliveira foi uma das responsáveis pela coleta dos dados. Durante um ano, ela acompanhou os sites da polícia, redes sociais e noticiários e chegou a uma média diária de tiroteios na Avenida Brasil, que impressiona. Tem um registro médio de 3 tiroteios ou disparos de arma de fogo por dia. A Avenida Brasil corta 27 bairros do Rio. Então a gente tem cidadãos morando nesses 27 bairros e que nem todo dia consegue ir para o trabalho e que nem todo dia consegue ir para a escola. Então a gente tem ali o funcionamento da cidade muito afetado. Faz ligação com outras vias como a ponte Rio-Niterói, a linha vermelha e linha amarela. E ainda dá acesso à rodovia Washington Luiz, que leva à região serrana, e Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Isso é muito grave, porque a gente compromete, inclusive, o desenvolvimento da cidade enquanto potência econômica, enquanto potência turística. Se dá medo passar pela Avenida Brasil, imagine quando o trânsito praticamente não anda. A maior avenida do Brasil vira uma grande armadilha para os motoristas. Agora são 6 horas da tarde, é um dia de semana e nós estamos sobrevoando a Avenida Brasil. Como a gente percebe, o trânsito já está intenso. Essa é uma via muito importante, os trabalhadores usam para ir e voltar do serviço. Por aqui passam diariamente 250 mil veículos. Quem se vê em risco tenta se salvar como pode. Volta o carro na contramão. E até abandona o veículo para fugir de balas perdidas. Imagens como estas se multiplicam nas redes sociais. 10, 12. É arrastão? É. Tem festa Brasil e começa fazendo arrastão. O levantamento também mapeou os pontos onde acontecem mais tiroteios na avenida. O bairro da Penha ficou no topo da lista. Em um ano, foram registrados 189 tiroteios.
Aqui ficam comunidades dominadas pelo tráfico, como a Vila Cruzeiro. Em segundo lugar, aparece o Complexo da Maré. Foram 125 tiroteios. Em seguida, e alguns quilômetros mais à frente, está o bairro de Bangu, já na Zona Oeste. Foram 92 tiroteios. Nem quem passa a pé pela avenida escapa. Só nos primeiros 6 meses deste ano, foram registrados 683 assaltos a pedestres. Uma média de quase 4 roubos por dia, sempre com bandidos armados. A Avenida Brasil foi construída na década de 40. Nos anos 50, indústrias começaram a chegar na região, principalmente as ligadas ao setor automobilístico. O comércio também já foi forte no local. Por alguns anos, galpões e lojas mantiveram as portas abertas. Mas com o passar dos anos e o aumento da violência, comerciantes abandonaram o local. Nós estamos na esquina da Avenida Brasil, bem na altura do bairro Guadalupe, uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Por aqui, as pessoas têm medo de falar, os comerciantes evitam dar entrevista. Mas nesse bar, que existe há aproximadamente 30 anos, o comerciante topou falar. É o seu Marcos. A violência tomou conta de muita coisa aqui. Hoje nós temos problema de entrega de mercadoria, fazendo os pedidos não são entregues, no comércio não consegue receber direito dos produtos. Seu Marcos já pensa em desistir. Eu gosto de trabalhar. Eu gostaria de trabalhar até o último dia da minha vida. Mas eu acho que eu vou ter que me aposentar antes disso. Porque a violência não está deixando. Os tiroteios do último ano deixaram um triste rastro pela avenida. 255 mortos e 378 feridos. A filha de Dona Lúcia tinha 31 anos, era enfermeira. Tinha acabado de sair de um plantão e escolheu a Avenida Brasil para voltar para casa. Aline não chegou em casa. Ela levou 2 tiros durante uma tentativa de assalto e morreu na hora. Tiraram a mãe do meu neto. O meu neto tá sem mãe. Eu tô sem a minha filha. Eles mataram a mim também. Eles acabaram comigo. Até agora, ninguém foi preso. Por que eu não tenho resposta? Por que eu tenho que acordar todos os dias querendo saber o que aconteceu com a minha filha? Quem matou a minha filha, entendeu? Onde tem tiro? Este é o nome de uma página criada em uma rede social para registrar os tiroteios em tempo real. Henrique é um dos criadores da página. A ideia surgiu depois que ele e outros 3 amigos ficaram no meio do fogo cruzado. A gente está querendo evitar que pessoas continuem se machucando por falta de informação que em determinado local está acontecendo alguma coisa naquele momento. Hoje, quase 40% da população acessa essas informações. Durante a nossa entrevista, chega um alerta. Estava passando um comboio de caminhão, escutei um disparo, a escolta de imediato mandou encostar. Henrique percebeu também que a Avenida Brasil é um dos pontos mais perigosos para o transporte de cargas. 2 bairros foram indicados como os de maior número de roubos a transportadoras. Na semana passada, as tropas das Forças Armadas começaram a ajudar na segurança do Rio de Janeiro. Um contingente grande ficou na Avenida Brasil e nos acessos. No mesmo dia que os militares chegaram, 2 caminhões foram atacados na avenida. Em um deles, a polícia militar trocou tiros com os criminosos e resgatou o motorista feito refém. O roubo aconteceu no mesmo local onde, pela manhã, acontecia uma blitz de tropas das Forças Armadas. Na última sexta-feira, a alguns quilômetros da Avenida Brasil, bandidos roubaram um caminhão dos Correios. Levaram a carga para uma comunidade vizinha à avenida. As imagens feitas pelo helicóptero da Record TV Rio
mostram dezenas de pessoas saqueando a carga. Um homem segura um fuzil e parece dar cobertura à ação. A polícia cerca o local. Acontece uma troca de tiros e todos fogem. Durante a semana, as tropas da Força Nacional deixaram a avenida para dar início a uma nova fase da operação. No sábado, mais de 3.500 homens do Exército e fuzileiros navais, além de homens das polícias estaduais, federais, voltaram às ruas em uma mega operação. Veículos blindados deram cobertura à segunda fase da ação, que recebeu o nome de Onerati, carga em latim. O objetivo? Cumprir 55 mandados, sendo 40 de prisão e 15 de busca e apreensão. Em algumas comunidades, houve trocas de tiros. Tanta violência obrigou este pai a tomar uma atitude extrema. Ele ensinou como uma filha de 4 anos deve agir em caso de tiroteio e registrou em vídeo. Tiro, pessoal! Tiro! Aí esse é o treinamento. O pai da menina é o André. Ele explicou por que fez a gravação. Isso tudo me preocupa, então eu resolvi fazer o vídeo. E isso daí até foi legal porque as pessoas ligaram falando que ia ensinar os filhos, né, como se comportar dentro do veículo. A gente tem que andar sempre em estado de alerta. Tiro, pessoal! Tiro! Mas se esconder atrás do banco do carro é o suficiente para se livrar de um tiro? O especialista em segurança diz que ajuda, mas não é o bastante. Você tem aí uma realidade triste. Você tem fuzis com projetis de alta velocidade de penetração, né, e que dentro de um carro, mesmo você pensando que estaria protegido, a lataria ela não é possível de resistir a esse tipo de armamento. E dá uma dica. O bloco do motor ele é muito mais rígido e resistente a esse tipo de armamento. Uma roda de ferro, se posicionar atrás de uma roda de ferro, também é um outro tipo de material que pode resistir mais a esse armamento. Então você vai diminuindo os riscos, se for possível, sim, se estiver próximo, se jogar atrás desses obstáculos seria uma forma de reduzir um pouco mais. Para as vítimas da maior avenida do Brasil, resta saber quando isso vai terminar e torcer para que não surjam novos casos. Eu queria que ele se interessasse pelo caso não só da minha filha, mas sim de muitas famílias que estão aí sendo assassinadas e ninguém faz nada.